Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Quem é o anticristo? Meu amigo, minha amiga. O anticristo, ele é um rei romano que virá depois do arrebatamento da igreja. E por que ele é o anticristo? Por que esse nome? E aonde na Bíblia está falando do anticristo? Ora, em 1 João, no capítulo 2, versículo 18, o apóstolo São João, ele diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, então, os cristãos ali, eles ouviam constantemente que o anticristo haveria de vir. Então você já sabe, você que está me ouvindo aí, aonde é que está escrito sobre o anticristo. Agora, por que anticristo? Eu vou explicar para você em um breve momento aqui. É anticristo porque ele virá em oposição a Cristo. Lá em 2 Tessalonicenses 2, diz que ele vai se assentar no santuário, ostentando como se fosse o próprio Deus. Lá no templo em Jerusalém que será construído, no tempo da tribulação. Ele vai tentar pelejar contra Cristo no fim dos 7 anos da tribulação. Você pode ler isso lá em Apocalipse 19, 19. Ele vai combater contra o Cordeiro. Está escrito, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 14, o seguinte, que eles combaterão, ou melhor, no versículo 14 do capítulo 17, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Ou seja, combaterão contra o Cordeiro. Então é por isso que ele é chamado de o anticristo. Por quê? Porque ele virá contra Cristo. E por que ele é rei? Ele é rei porque a palavra de Deus diz que ele é o rei. Ele é o 8º rei. Lá em Apocalipse, do capítulo 17, no versículo 8 ao 14. Lá está escrito que ele é o 8º rei. Agora, ele é chamado também de a besta que emerge do mar, em Apocalipse 13, 1. Qual a diferença, pastor Eliezer, de anticristo para besta que emerge do mar? A palavra anticristo e besta. Anticristo se refere ao rei que virá contra Cristo. E besta se refere tanto a esse rei quanto ao seu império. O Império Romano revivido. Você sabia que o Império Romano vai reviver? Pois é. Depois que Jesus arrebatar a igreja, o Império Romano ele vai reviver. E o rei desse Império Romano é o anticristo. Então, quando a Bíblia fala sobre a besta, está se referindo aos dois. Porque não existe império sem um imperador, um reino sem um rei, e não existe um rei sem um reino. Então, a besta se refere tanto ao Império Romano revivido, quanto ao anticristo. Agora, para terminar esta palavra de hoje, essa explicação de hoje, eu queria dizer aqui que o anticristo ele vai governar toda a terra, porque está escrito lá em Apocalipse 13, 3, que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Porém, tem uma parte da terra que ele não vai governar, uma parte pequena. E eu vou dizer para você qual é. É uma parte lá da Jordânia, desse país que hoje chama Jordânia, uma parte do deserto da Arábia Saudita e uma parte do deserto de Israel.
Pastor Eliezer, onde está escrito isso na Bíblia? Ora, está escrito lá em Daniel, capítulo 11, versículo 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Então tá aí. Edom, Moabe e Amon. Se refere ao que hoje nós conhecemos como Jordânia, uma parte da Jordânia, uma parte do deserto de Israel e uma parte do deserto da Arábia Saudita. Por que, pastor Eliezer? Porque Deus vai preservar esse deserto aí para que o remanescente de Israel possa ser conduzido para lá e ficar em segurança até Jesus voltar. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.